Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viveremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo. E vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouviste que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Washington, caro diácono, meus queridos irmãos e irmãs. Ontem, eu estava celebrando o Crisma em uma determinada paróquia. Quando eu acabei de celebrar a Crisma, eu fui assinar as lembranças da Crisma, e havia uma coisinha assim, cheia de canetas. Eu peguei uma, a secretária da paróquia veio e fez: não, Dom Marco, essa não, porque essa não está tão boa. É com esta de cá que o senhor vai assinar. Eu peguei a caneta e assinei. E vi exatamente o que a palavra de Deus nos está dizendo hoje. Eu podia ter usado qualquer uma, mas a paróquia me fez usar aquela. E a assinatura foi feita por aquela. E o que vale foi o que eu fiz, mas para eu fazer, usei aquela caneta. Olha o que nos é colocado na primeira leitura de hoje. Aprove ao Espírito Santo e a nós, a igreja, anunciarmos como é que tem que viver. A igreja não é outra coisa do que esse instrumento nas mãos do Espírito Santo, para continuar fazendo com que a mensagem do Senhor seja entendida e acolhida por todos. Deus podia se usar do instrumento que Ele quisesse. Ele escolheu a igreja. A partir daí, a obra dele se realiza por ela. E não sou eu quem escolho, porque não sou eu que estou realizando. É Ele, o Senhor. A primeira grande verdade que eu queria que a gente lembrasse de hoje, já chegando à plenitude da Páscoa, é que o Senhor nos entrega hoje a sua igreja, colocando a igreja nas mãos do Espírito Santo como instrumento dele. Assim como a humanidade de Jesus é instrumento nas mãos do Filho, a segunda pessoa de Deus, para realizar a salvação, a igreja vai continuar sendo instrumento nas mãos do Espírito Santo, a terceira pessoa de Deus, para continuar realizando e atualizando a mesma e única salvação. Aí eu queria que a gente olhasse algumas características bem próprias dessa ação. Olha a primeira. Surgem entre os judeus, no começo da igreja, diferentes propostas querendo impor aos cristãos práticas e coisas próprias da vida judaica que cansavam. Agora a gente vive na graça, na ação de Deus. E ao invés de ajudar, atrapalhava. A primeira função da igreja é exatamente essa: facilitar para que as pessoas cheguem à graça. Eu estava outro dia lá na Cúria e uma senhora chegou que precisava pegar a certidão de crisma do filho dela, porque ia ser padrinho lá em São Paulo. E ninguém achava, mas ela tinha aquela lembrança da crisma, tinha fotografia, tinha tudo. Já era a quarta vez que a senhora ia à Cúria buscar esse negócio. Eu vi que ela estava impaciente. Quando eu cheguei e vi que ela estava reclamando, perguntei o que era. Fazer uma certidão de crisma. Eu digo: vem aqui comigo, senhora.
Subi à minha sala, imprimi, assinei, carimbei. Pronto, filho, é isso. E olhava e dizia, conversando com a criatura depois, a obrigação da gente é facilitar as pessoas ao caminho da graça e não dificultar. E a gente botar tanta... Participem dos grupos, para vocês verem como é difícil. A gente fica angustiado de ver. A gente, ao invés de ajudar os outros a irem a Nosso Senhor, a gente bota tanta dificuldade que até atrapalha. Aí vem a outra característica que eu queria que a gente visse da igreja. Se ela tem que ser facilitadora da graça, porque apenas ela é facilitadora e não administradora, eu digo cada um de nós, a gente agora não pode deixar que qualquer coisa seja feita. Reparem que aquilo que é contrário à palavra de Deus, a igreja vai dizer, isso vocês não podem fazer. E reparem as normas que são dadas no final. Não pode viver com o outro de maneira ilegítima, tem que casar, não pode participar de cultos que não são próprios da vida da nossa fé, e por aí vai. A gente ajudar os outros aí a Nosso Senhor, não é ser este que deixa qualquer coisa acontecer, mas a gente tem que apresentar o caminho certo, mostrando que muitas coisas são propostas do pecado na nossa vida, e não instrumentos de Deus. Ontem eu falava em uma determinada comunidade, onde eu fazia a crisma, eu queria que vocês vissem a quantidade de procissões e de coisas que tinham colocado. Eu olhei e falei, não vamos fazer isso não. Ah, Dom Marco, mas a gente ensaiou. Eu digo, sim, mas o que nós estamos celebrando aqui é o mistério de Jesus Cristo. E esse está desaparecendo para aparecer, porque fulano tem que desfilar, fulano tem que aparecer, fulano... Eu não vim festejar os fulano todinho, eu vim festejar Jesus Cristo. Então não inventem coisas que podem descaracterizar e que vão tirar o foco do centro. E a igreja não pode deixar e tem que tomar cuidado. Amém? Amém. Terceira coisa que eu queria que a gente olhasse da igreja. Olha o que nos é colocado pela segunda leitura. A igreja não pode ser invenção dos homens. Olha o que diz lá. Eu vi a cidade santa, a igreja, descendo do céu, do coração de Deus. E aqui vejam, medidas perfeitas, o quadrado perfeito, 3 portas de cada lado, não é um retângulo irregular, mas é um quadrado perfeito. Porque é aquilo que desce de Deus para santificar os homens. Eu vou perguntar uma coisa e vou ver quantos hereges tem aqui dentro da igreja. Alguém aqui já disse... A igreja é santa e pecadora. Alguém disse isso? Quem disse, levanta o braço. Bota queimar todo mundo na fogueira dos infernos. Olha o que eu vou dizer. Se a igreja desce do coração de Deus, que é a santidade, ela é santa, nada de pecadora. Agora, é santa com pecadores e para pecadores. Mas ela é santa, porque ela é o corpo de Cristo. E se a cabeça é santa, o corpo é santo. Se a alma que vivifica é o Espírito Santo, é santíssimo. Membros que já estão glorificados no céu, Nossa Senhora, São José, santos. E nela, nós temos as fontes da santidade, que são os sacramentos, colocados para santificar os homens. Se é para santificar, ela não pode ser pecadora, porque não estaria germinando fontes de santidade. Agora, a igreja que é santa é com pecadores e para pecadores. Porque olha o que eu vou dizer. Nós não somos a igreja. Nós fazemos parte da igreja. O meu dedo pode dizer, eu sou Marco Eugênio, ele vai dizer, eu sou parte de Marco Eugênio. É ou não é? Cada um de nós é um aspecto, um membro, mas a gente não é o todo. O todo é muito mais do que cada membro. Então nós não somos, nós fazemos parte. Uma vez, lá em casa nós somos um irmão, já morreu, temos 4 ainda. Meu irmão é de comunhão diária, reza o ofício inteiro dos padres, o breviário inteiro. O segundo sou eu, que virei bispo. É santo? Não é não?
Vocês estão vendo, né? O que eu sofro. A mais nova, a irmã mais nova, é de igreja, participante, mas a médica, que é depois de mim, é muito contrária às coisas de igreja. Aí uma vez ela conversando comigo, ela dizia: Eja, vocês ficam falando que a gente tem que buscar a santidade, como é que pode? Olha o bispo Dom Fulano como é, olha o padre Fulano como é que faz, olha a irmã Fulano, e começou a traçar. Olha a Fulana que é de igreja, que é de movimento. Eu olhei para ela e fiz: querida, desculpe. Você é chamada a olhar para a igreja e contemplar em seus santos aqueles que se deixaram levar como membros de igreja a ação da graça, a ação do Espírito, e por isso são exemplos a apresentar. Cuidado para não ficar olhando os pecados e as maldades dos homens e mulheres da igreja apenas para justificar a sua não busca de conversão. Você não quer se converter? E aí fica jogando, olhando o pecado dos outros. Converta-se. Olhe o que a graça de Deus é capaz de fazer. Imite isso e vá atrás desse. E busque isso. Porque a igreja é santa. Desce de Deus para santificar os homens. Amém? Amém. Quarta coisa para a gente olhar. Olha o que nosso Senhor nos coloca no Evangelho. E coloca de um jeito extremamente belo. O Espírito Santo nos vai ser dado pelo Senhor não para substituir Jesus. A gente vai recebê-lo plenamente de hoje a 15. Mas ele não é dado para substituir. Ele vem continuar, já que ele foi atuante no próprio Filho, no próprio Cristo, mas vai agora ser comunicado a toda a igreja, para que a única ação do Senhor continue presente em toda a igreja. E a ação do Senhor, pelo Espírito Santo, vai ser outra do que ajudar a gente a enxergar cada vez melhor aquilo que a graça de Deus quer que a gente entenda para a nossa salvação. Uma vez uma pessoa que se diz que entende do Evangelho, que se diz evangélica, mas não entende nada de Evangelho, nada de Bíblia, né? Tem que ouvir para mostrar a ele, vai estudar, vai aprender alguma coisa, e você vai ver que não é possível. Né? Ela chegava para mim e me dizia: ou está escrito na Bíblia, ou eu não aceito. Eu digo: e é, minha filha? Você está negando a ação do Espírito Santo, que vai fazer com que a gente olhe e contemple na Bíblia, além daquilo que ali está simplesmente escrito. Você não crê, não acha que a tradição, a presença do Espírito, como o Senhor prometeu, ou então nosso Senhor é mentiroso, prometeu e não cumpriu. Aí eu olhei para ela e disse: então, eu vou lhe fazer uma pergunta, você vai ter que me responder, e a partir daí vai ter que assumir sua vida, tá certo? Só aceita o que está escrito, não é? Ela fez: é. Então me diga na Bíblia onde é que está escrito: estes são os livros da Bíblia. Tem algum lugar? Tem? Não. E como é que a gente sabe que estes são os livros da Bíblia? Foi a igreja usando, levada pelo Espírito Santo, que nos apresentou. Tantos outros escritos a igreja fez: não, esse não é. Não, este não é palavra de Deus. Não, este também não é. E escrever evangelho e botar em nome de Nossa Senhora, de São Tomé, de São José, de Maria Madalena, de Judas Iscariotes. Tanta coisa. Espera aí, isso aqui é curiosidade, isso aqui vocês estão inventando, não tem nada a ver. O Espírito age na igreja para fazer com que a gente enxergue o mistério da palavra. E aquilo que a palavra vai cada vez mais se tornando clara na caminhada da nossa vida. Porque a igreja nada mais é de Santa Catarina de Sena do que o corpo de Cristo, vivo pelo Espírito Santo, atuando no mundo. Olha o que a gente vai dizer daqui a pouco na oração eucarística. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O único princípio de vida, da vida a este dedo, da vida a meu pé, da vida ao olho, da vida aos cabelos. O único princípio de vida. O único princípio de vida que é o Espírito Santo vivificará todos os membros da igreja. Amém? Amém. Última coisa para a gente ver da palavra de Deus. Eu não tomar carão do padre depois, vocês não avaliam. Olha o que nosso Senhor nos diz no Evangelho.
a finalidade da igreja, que está colocada no mundo, para ajudar vocês agora, conhecendo os mandamentos, viverem os mandamentos de Deus. E olha o que ele diz: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Se você não guardar, é porque você não me ama. Já ouviram alguém dizer: amo muito a Deus, mas do meu jeito, não preciso ir para a igreja não. Já ouviram isso? Já. São João vai dizer, reparem, os apóstolos já passaram por isso. Olha o que São João diz: cuidado, este é um mentiroso. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não guardo os mandamentos. Porque amor não é o que eu sinto, nem o que eu quero, imagino que é para bom, mas é o que eu faço para realizar a vontade daquele a quem eu amo. Imagine a mulher casada com o marido que todo dia chega bêbado em casa, quebrando tudo. Eu amo muito você, minha mulher. Ama o quê? Que amor é esse? Rua, meu filho. A porta da rua é aquela ali. Tchum. E na hora que estiver saindo, ainda dá um empurrão. Porque se tiver uma escada, ainda cai e quebra os dentes. Reparem, é exatamente isso que Nosso Senhor nos vem dizer. Eu não posso dizer que amo a Deus. Eu tenho que mostrar que amo a Deus pela minha vida. E aí olha o que ele diz. Deus aproveitará disso, porque encontrará espaço para realizar-se e viver em nós. Ele quer encontrar esse espaço daqueles que vivem os seus mandamentos, para que ele faça em nós sua morada. Mas aí vejamos, a nossa santidade pessoal não é a causa da salvação, de estar com Deus, mas é a condição. A causa é o mistério de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. E é isso que a gente celebra. Mas a condição é que eu viva de acordo com aquilo que eu celebro. Aquilo que eu agora realizei e celebrei aqui sobre o altar, tem que ser agora vivenciado de maneira plena em minha vida, cumprindo os mandamentos de Deus. Amém. 1 minuto agora de Nossa Senhora, já que estamos festejando a festa dela. Pode, né? Você deixa? Uma vez, quando o Papa Pio XII, que se chamava Eugênio Pacelli, por isso todo Eugênio é santíssimo, né? Quando ele proclamou o dogma de Nossa Senhora assunta ao céu, que acabou, que estavam todos na sacristia, e os cardeais tirando os paramentos, que tinha acabado a festa, um cardeal chegou para o Papa e disse a ele: Santo Padre, a igreja é fantástica. A igreja está acima de Nossa Senhora, da Mãe de Deus. É o Papa quem proclama que Nossa Senhora está assunta ao céu. Imagine, que maravilha! A igreja está acima de Nossa Senhora. O Papa olhou para ele e fez: ô meu filho, você ainda é cardeal da igreja? Se fosse lá do Pirajá, eu deixava. Mas olha o que o Papa vai dizer ao cardeal. Meu santo, no corpo de Cristo, cada membro tem uma função diferente do outro. A função da igreja, que a gente acabou de ouvir por todas as características, é garantir a fé, ser instrumento nas mãos de Deus para garantir a fé e ensinar o caminho da moral. Por isso, para que esta verdade acontecesse e esta missão fosse bem exercida, Deus deu a São Pedro as chaves do reino de Deus. Mas a Nossa Senhora, meu querido, Ele deu as chaves do seu coração. É ela quem abre. Foi ela quem nos trouxe o Senhor. E é só ela que é capaz de abrir com todo o seu amor o coração do Senhor para nele nós termos ingresso. A igreja cumpre sua missão, Nossa Senhora cumpre a sua. A igreja, em nome do Senhor, levada pelo Espírito, apresenta a fé. Nossa Senhora nos encaminha para o coração do Senhor. Enquanto Mãe de Deus, ela tudo consegue. E enquanto Mãe dos homens, ela tudo nos concede. Que a auxiliadora dos cristãos continue a nos auxiliar
trazendo-nos o Senhor e levando-nos até Ele.